Boa tarde, boa noite, buenas tardes, buenas noches a todos e todas que estão acompanhando hoje aqui no canal do Lila. Bem-vindos à terceira ROCA, Roda de Conversas Acadêmicas. A ROCA é um evento organizado pelo Lila, Laboratório Integrado de Letramentos Acadêmicos Científicos. É um projeto cuja coordenação é da professora Vera Lúcia Cristóvão, da UEL, Universidade Estadual de Londrina. É um projeto que hoje conta com a participação de docentes e pesquisadores de 11 instituições superiores de ensino, a maioria do Paraná, mas hoje também conta com a participação da Universidade Federal da Fronteira Sul, que tem seus campos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. E é um projeto que propõe e oferta ações de letramentos acadêmicos no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, nas comunidades, né, das universidades envolvidas. Bom, hoje, dando seguimento à terceira ROCA, que tem nos ofertado conversas riquíssimas com especialistas nacionais e internacionais. Nós temos duas convidadas muito especiais, que também são referência na área de estudos de letramentos acadêmicos, a professora Paula Carlino, da Universidade de Buenos Aires, e a professora Jane Quintiliano, da Pontifícia Universidade Católica de Minas. Professora Paula, professora Jane, muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Sejam bem-vindas. Tá? Eu vou me apresentar rapidamente e depois vou passar a palavra para minha colega Bruna. Tá? Eu sou Simone Carvalho, sou professora na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, na área de Letras e Linguística. Sou mestra e doutoranda em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje eu estou aqui representando o Lila Unila junto com a minha colega Bruna. Olá a todos, buenas tardes, buenas noches, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou a Bruna Tani Ribeiro, mestre e doutora em letras pelo programa de pós-graduação da UniOeste. Atuo como professora na área de letras e linguística, na Unila, em Foz do Iguaçu, assim como a professora Simone. Muito bem, na rodada de conversa de hoje, a professora Paula vai fazer a sua exposição em cerca de 30 minutos e depois a professora Jane fará a sua exposição. Após as falas, teremos 30 minutos de discussão para perguntas da plateia e para comentários. Convidamos a todos vocês que estão participando a registrarem suas perguntas pelo chat no YouTube. Eu vou ler agora um textinho, né? Com a biodata da professora Paula Carlino, e em seguida, então, eu passo a palavra à palestrante. A professora Paula Carlino é doutora em Psicologia por la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora principal del CONICET en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, dirige el GICE-OLEM, equipo pluridisciplinar que investiga las relaciones entre enseñar, aprender, leer y escribir en diversas disciplinas del nivel medio, superior y de posgrado. Ha sido una honrada como Distinguished Fellow por la Asociación de Escrita, ¿sí? Association for Writing Across the Curriculum, y una pasión desde puber, dice la profesora, que es escribir para participar en la vida social, en revista de jóvenes, carteándome con amigos de papel de diversos países, con cuentos que compartí con amigos, con intervención en foros ciudadanos y publicando en mi campo de estudios. Passo a palavra, então, à professora Paula. Sim, fique à vontade para fazer a sua exposição em até 30 minutos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Bruna. Muchas gracias, Simone. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco muchísimo esta invitación a la profesora inicialmente Vera. Con la profesora Simone me he carteado, mejor dicho, a través de WhatsApp me he orientado y parte de mi presentación tiene de alguna manera la impronta del diálogo que inicié con Simone en el WhatsApp. Para organizarme voy a utilizar un PowerPoint que me ayuda en el tiempo que tengo a presentar lo que tengo preparado. Voy a compartir a ver si todo me sale bien. Un minuto. A ver.
¿Se ve el PowerPoint? Sí se ve. Bueno, muy bien. Bueno, aquí nada, está la diapositiva donde pueden encontrar la dirección de internet, donde están la mayoría de los trabajos que he producido, que son de acceso libre, pueden encontrarlos y descargarlos en este sitio. Y vamos a empezar con algunas ideas que quisiera discutir, o por lo menos abrir la discusión, ya que va a haber unos minutos para intercambio. Por un lado, quisiera sostener, justificar, que entiendo que la enseñanza, a diferencia de lo que habitualmente observo que ocurre, no es solo un campo de aplicación de investigaciones de otra índole, ni tampoco es solo un ámbito de experiencias pedagógicas. Yo lo que sostengo, y eso es lo que venimos haciendo con mi equipo de investigación desde hace 20 años, es que las prácticas de enseñanza necesitan ser objeto de investigación sistemática. Esto quiere decir que la enseñanza debe investigarse, y voy a intentar mostrar en esta presentación alguna observación de clase en donde tenemos registrados los intercambios que ocurren durante una clase como tipo de investigación de esta naturaleza. La otra cuestión que me interesa que podamos discutir es que, de acuerdo a cómo entendamos el concepto de alfabetización académica, de acuerdo a cómo lo definamos, vamos a tener distintos tipos de investigaciones y a la vez distintas formas de entender cómo abordar pedagógicamente en este campo. Y la otra cuestión que voy a tratar de abordar es qué se debatía hace 20 años y cuál es el debate, desde mi punto de vista central en nuestra región, actualmente, debate atinente a las alfabetizaciones académicas. Y entonces voy a empezar por esto último, haciendo referencia a que hace 20 años se discutía si era pertinente o no enseñar lectura y escritura en la universidad. Eso ya no se discute más, al menos en las publicaciones especializadas se admite que incluso en la educación superior los alumnos necesitan seguir aprendiendo y por lo tanto tenemos que seguir enseñando a leer y escribir. Ahora, el debate se ha desplazado y lo que se debate actualmente, o sea, esta diapositiva es el debate actual, lo que acabo de comentar, que no tenía diapositiva, es el debate hace 20 años, tiene que ver con a cargo de quién, en qué situación, de qué manera, cuándo debemos enseñar a leer y escribir en la educación superior. Y yo he esquematizado dos posturas de este debate, de alguna manera para contrastarlas. En la columna de la izquierda están quienes sostienen que la alfabetización académica debe estar a cargo de un especialista en un espacio curricular específico, a través de ejercitaciones, enseñando contenidos de alguna manera que son suficientemente generales como para que los alumnos puedan aplicarlos después en las distintas asignaturas. Habitualmente este espacio está en el inicio de las carreras universitarias, como en materias como talleres de lectura y escritura, cursos de redacción. Se concibe que la enseñanza va a tener utilidad para el futuro, o sea, para las sucesivas asignaturas que vendrán después, y por lo tanto yo he llamado a esta postura un enfoque propedéutico, ¿sí?
en el sentido de que es preparatorio, pero que para alumnos que al momento actual aún no están en situación de escribir como se enseña en este taller o en este espacio curricular. Esta postura se contrapone a el enfoque, que yo lo he denominado enfoque de enseñanza en contexto, ¿sí? o de enfoque de enseñanza integrada, que de alguna manera aboga porque sean todos los profesores a lo ancho y a lo largo del currículum, o sea, desde todas las asignaturas, los encargados de ocuparse de ayudar a los alumnos a ejercer prácticas de lectura y escritura apropiadas a sus campos disciplinares y por lo tanto que se trate de una enseñanza situada a lo largo de toda la formación con utilidad y sentido aquí y ahora y no solo en el futuro. Y de alguna manera voy a desarrollar estas dos posturas un poquito más. Estas dos posturas son tributarias, desde mi punto de vista, de cómo entendemos, cómo definimos qué son la lectura y la escritura, y también podemos encontrar un contraste. En principio, en el enfoque propedéutico, la lectura y la escritura se suelen concebir como si fueran habilidades discretas, discretas en el sentido de separables de su contexto de uso, de la situación, por lo tanto independientes de ese contexto y generalizables a distintas situaciones. Y esta concepción sobre qué son la lectura y la escritura, desde el otro enfoque, ¿sí? Se las define como prácticas sociales que están motivadas situacionalmente, y esto significa que tienen propósitos específicos, que la relación entre los participantes, o sea, el que lee, el que escribe, es particular, que involucra conocimientos, supuestos esperados diversos. Otro contraste que participa de este debate tiene que ver con cómo entendemos que se produce el aprendizaje de la lectura y la escritura. En el enfoque propedéutico se sobreentiende que se aprende la lectura y la escritura ejercitando una a una las habilidades componentes y que una vez aprendidas, estas habilidades podrán transferirse, aplicarse a distintas situaciones de uso. Por el contrario, en el enfoque de enseñanza en contexto, las prácticas solo se aprenden ejerciéndolas. Aquí notemos que se trata de dos verbos parecidos. Antes dije en la columna izquierda ejercitar y ahora digo ejercer. Son parecidos estos verbos, pero son muy distintos en su significado. Ejercer prácticas implica llevarlas a cabo realmente, con regulación del docente en situación. Y en este sentido no se trata de aprender algo para el futuro, sino que con cada nueva situación, con cada nuevo contexto que requiere incluso prácticas de lectura y escritura, géneros específicos, se sigue aprendiendo a leer y escribir. O sea que el aprendizaje no termina nunca. A estas dos concepciones de aprendizaje tendríamos que pensar cómo desde la enseñanza, ¿sí?, incidimos en que estos aprendizajes tengan lugar. Y en este sentido voy a tomar una idea de algo que la profesora Simone, por chat yo decía que intercambié con ella, y me dijo que había estado revisando un artículo publicado en 2013 en la Revista Mexicana de Investigación Educativas, que se llama Alfabetización Académica 10 años después. En ese artículo yo discuto de alguna manera lo que básicamente hoy presento, me basé en ese artículo para la presentación de hoy, y discuto una definición que yo misma había propuesto
diríamos, justamente 10 años antes sobre alfabetización académica y la reformulo. Bueno, a mí me parece que vale la pena pensar en las definiciones. Y lo que yo decía al final de esa reformulación en este trabajo, y voy a tratar de desarrollar un poquito aquí, decía que distinguir el concepto, la noción de alfabetización, de la noción de literacidad, permite diferenciar no solo dos conceptos, sino dos tipos o dos categorías de problemas teóricos y dos tipos o dos clases de investigación. La investigación didáctica educativa y la lingüística etnográfica. En este caso, las oposiciones no son contraposiciones, sino complementarias. A ver, por alfabetización, creo que vale la pena que entendamos, o por lo menos esa es mi propuesta, que se trata de un proceso de enseñanza. Y en cambio, por literacidad, propongo que entendamos que se trata del conjunto de prácticas de lectura y escritura apropiadas o características de determinado contexto. Fíjense, literacidad, ¿sí?, haría referencia a usos del lenguaje en contexto, y en cambio alfabetización haría referencia a cómo enseñamos esas prácticas, a cómo un docente, un profesor se hace cargo de ayudar a los alumnos a participar, ¿sí?, a desempeñarse, a llevar a cabo las formas, los modos de lectura y escritura característicos de una determinada cultura, diríamos, letrada. Entonces, esa cultura, esas prácticas que caracterizan justamente a esos modos culturales, a esas comunidades que hacen cosas específicas con el lenguaje, ¿sí?, con propósitos, con relación, con audiencias, etcétera, específicas, a esas prácticas me parece que vale la pena reservarle el término, el concepto de literacidad. Y en cambio, pienso que vale la pena distinguir lo que sería enseñar a los alumnos a participar de esas situaciones donde se lee y se escribe con propósitos y con modalidades específicas. Porque si no, queda en la misma palabra, si no diferenciamos esto, ¿sí?, en la misma palabra alfabetización o en la misma palabra literacidad, quedan las dos ideas. Y una hace referencia a prácticas que se llevan a cabo, prácticas de leer y de escribir, y en cambio, otro de los significados implicados hace referencia a cómo nos hacemos cargo los profesores de enseñarlo, de ayudar a que los alumnos puedan llevar a cabo esas prácticas. En este sentido, ¿sí?, la investigación didáctica educativa estudia, tiene por objeto de estudio cómo alfabetizamos, de qué manera, qué cosas hacemos los profesores para ayudar a los alumnos a participar de estas prácticas de lectura y escritura. Por otro lado, y de forma complementaria, la investigación lingüística y etnográfica se abocaría a poder describir, caracterizar cómo son esas prácticas de lectura y escritura que queremos en todo caso que los alumnos se incorporen a ellas, pero que existen más allá de que haya una intención pedagógica. Las prácticas de lectura y escritura, incluso los géneros, diríamos, en los que están involucrados estas prácticas, existen y deben caracterizarse, y es el objeto de la lingüística e incluso de estudios etnográficos, con independencia de que alguien quiera o no enseñarlos. Entonces, a mí me parece que vale la pena tener presente que hay dos significados que han estado juntos en estos conceptos, que vale la pena distinguir porque dan origen
a dos tipos de investigaciones complementarias pero diferentes. A la vez, pienso que no podemos omitir diríamos, por lo menos lo que yo entiendo, por qué fue introducido el concepto de letramento, ¿sí? En lo que yo sé de la historia brasileña, y que de alguna manera me parece que responde a un debate distinto del que yo estoy planteando aquí, o a una distinción diferente. Por lo que yo he leído inicialmente a Angela Kleiman y después a otros colegas, la idea de que no alcanza a compensar en que los alumnos aprenden correspondencias entre sonidos, entre, fonemas y grafemas, o sea, no alcanza a compensar la enseñanza del sistema alfabético, no alcanza a compensar la enseñanza de la ortografía, sino que justamente se trata de pensar en la enseñanza de prácticas de lectura y escritura. Entiendo que el concepto de letramento hace referencia justamente a esas prácticas que involucran sistema de escritura, que involucran diversos componentes de la lengua, del discurso, ¿sí? Pero que justamente el conjunto los trascienden. De todas maneras, ¿sí? Y pienso que es interesante pensar en eso, la distinción que yo estoy proponiendo, incluso ya da por supuesta la idea de que no se trata de enseñar componentes por separado, ¿sí? Sino que se trata de enseñar letramento, alfabetizar académicamente desde mi punto de vista, es el intento que hacemos los profesores por ayudar a los alumnos a participar de las prácticas de lectura y escritura con toda su complejidad. Bueno, en este sentido, hoy pensaba que lo que está en juego en esta oposición, en estas oposiciones, tiene que ver con quién lleva a cabo, o sea, con el agente de la acción, el sujeto en todo caso, pero no solo gramatical, sino con también el objeto directo. Y entonces, fíjense que tiene que ver con una idea sería, una de las oposiciones sería, ¿se trata de aprender, apropiarse, hacer uso, o se trata de alguien que ayuda a los alumnos a incluirse en las comunidades que utilicen el lenguaje escrito con propósitos determinados y por lo tanto alguien que ayuda a aprender? ¿Sí? Fíjense que si no queda indiferenciado, que hay alguien que enseña y que hay alguien que aprende. De hecho, el concepto de alfabetización, si no lo precisamos, a veces da la idea de que alguien podría alfabetizarse solo. Por otro lado, la otra posición, que creo que es la idea de letramento ha planteado, es que no se trata solamente de aprender componentes parciales de la lengua y del discurso, del sistema alfabético, sino prácticas sociales completas, complejas, de lectura, escritura, en determinados contextos, haciendo uso específicos y por lo tanto de géneros, etc. Este es el artículo donde digo que estoy tomando algunas de estas ideas, ¿sí? Es de acceso libre, si después quieren profundizar. Y ahora quisiera mostrarles algo de lo que hacemos, de la investigación que venimos haciendo en mi equipo, que es el Gisiolem. Si googlean van a llegar, y muy rápidamente me voy a saltear algunas cositas. Tenemos un sitio de internet, si googlean van a llegar a este sitio, ¿sí? Van a encontrar publicaciones, etcétera. Voy a saltear un poco. Estas son distintas líneas de investigación que hemos llevado a cabo, ¿sí? A lo largo del tiempo. En 20 años hemos hecho análisis descritos por los alumnos, hemos hecho estudios documentales comparados para aprender cómo universidades de otros países, en concreto de Estados Unidos, Canadá y Australia, se hacían cargo de la enseñanza de la escritura académica. Hemos hecho investigación-acción en nuestras propias aulas y la hemos documentado. Hemos hecho entrevistas a alumnos y profesores sobre los sentidos
que encuentran a las formas de lectura y escritura que se les plantean. Hemos hecho una encuesta nacional a profesores de las diversas asignaturas de los institutos de formación docente, y en los últimos años nos hemos centrado en estudios observacionales, porque nos dimos cuenta que si queremos incidir en la enseñanza, no nos alcanza solamente con lo que se dice que se hace, lo que en entrevistas, en encuestas, los profesores y los alumnos pueden informarnos, porque eso se trata de lo que ellos declaran que se hace, ¿sí? Pero que necesitamos ir a observar clases, a registrar las interacciones, justamente para poder después analizarlas en investigaciones del tipo que yo llamé recién didáctica o educativas. Bueno, entonces voy a compartir una de estas, me voy a saltear, aquí hay material de entrevistas, pero me la voy a saltear, y me voy a centrar en justamente algo que está publicado en estos dos trabajos, corresponde a trabajo realizado junto con la doctora Manuela Cartolari, y vamos a centrarnos en una observación naturalista en un instituto de formación docente, o sea, en educación superior. Esta es la tesis doctoral de Manuela, es primer año de un instituto de formación docente, una clase de historia de España, es la clase previa al segundo examen de la asignatura, y la profesora en la clase entrega fuentes documentales históricas, es decir, lo que en historia se llama testimonios, registros civiles, epístolas, o sea, una fuente documental, diríamos, una fuente primaria, para que los alumnos las interpreten a partir de la bibliografía historiográfica, ¿sí? Ya sería fuentes secundarias, que han estado discutiendo en clases previas. Entonces creo que vale la pena notar que la tarea que hace durante la clase la profesora tiene que ver con la intención de ayudar a que los alumnos aprendan una práctica de lectura y de escritura propia de su asignatura. Entonces yo acá he subrayado con dos colores, y los mismos colores los voy a utilizar en lo que sigue, para mostrar cómo que esta tarea de relación, ¿sí? O que esta tarea de lectura y escritura implica relacionar dos tipos de textos diferentes, de distinta naturaleza. Unas son documentos históricos en amarillo y otras es la bibliografía teórica, historiográfica, que aparece en color fucsia. Fíjense que es una práctica específica de esta asignatura y solo un profesor de historia, ¿sí? Diríamos, ejerce esta práctica habitualmente y en este caso ayuda a que sus alumnos también puedan ejercerla. Se trata de la crisis y decadencia de España durante el reinado de los Austrias menores, bueno, en el siglo XVII. Los conceptos que se han trabajado son los de pobres, pícaros, mendigos, grandes señores. La docente explica que esta tarea es equivalente a la del examen que viene en la clase siguiente. O sea, en el examen va a proponer una tarea similar con textos diferentes. Propone que la resuelvan en grupos de a dos, en parejas. Las parejas tienen la bibliografía a mano, que pidió traer, que es la bibliografía historiográfica que habían estado discutiendo en clases anteriores. Y les pide que vayan escribiendo, ¿sí? Tomando nota, lo que piensan y discuten para después ponerlo en común entre todos. En parejas, ¿sí? Reciben distintos documentos históricos, estas epístolas, etcétera, los leen y simultáneamente van hojeando la bibliografía que ya traen subrayada o resaltada y se van, diríamos, lo que observa Manuela es que se van deteniendo en algunos párrafos, los releen, conversan entre sí, anotan en los márgenes de los textos o en sus carpetas, y esto lleva media hora.
A continuación, la docente plantea la puesta en común y solicita a una de las parejas describir e interpretar el documento que le tocó sobre la nobleza. Y entonces aquí viene la transcripción de un breve fragmento de la clase. Laila dice: nosotros lo pensamos en términos de una asignación administrativa noble. Magdalena, la compañera: vimos el tema del mal desempeño de los cargos. Esto aparece subrayado porque este concepto está justamente en la bibliografía historiográfica. Acá habla del caso de un marqués que, aunque le pagaran, iba de mala gana al trabajo y no sabía cómo hacer ese trabajo. Esto lo subrayo con amarillo para mostrar que se trata del texto de la fuente documental, ¿sí? Están poniendo en relación un concepto historiográfico con una fuente documental. La compañera dice: también pensamos en el endeudamiento de la nobleza, otro de los conceptos historiográficos, como tema paralelo, porque la nobleza se endeuda constantemente y no se adapta a la crisis. Como que en este documento, el otro, la fuente documental, lo que se nota es que, como vimos la clase pasada con el texto de Domínguez Ortiz y de Yago, ¿sí?, el texto historiográfico, hay tres posturas de la nobleza frente a la crisis. Ahí la profesora interrumpe y dice: este otro grupo también vio un documento parecido. ¿Se les ocurrió algo sobre estas posturas? ¿O pensaron alguna otra cosa? Mientras dice esto, la profesora escribe en la pizarra la frase que había dicho Magdalena, que es: la nobleza se endeuda constantemente y no se adapta a la crisis. José, que es miembro de la pareja que le tocó también texto similar, dice: nosotros vimos un documento sobre los marranos portugueses y los pedidos de préstamos de portugueses conversos, o sea, el texto documental, y también la amenaza frente al incumplimiento de los pagos de ser expulsados de España. Acá sí se ven estas tres posturas de las que habla Yago. Yago es el autor historiográfico también, ¿no? La de tratar de adaptarse, la de seguir endeudándose sin saber cómo manejarse ante la crisis económica, y la otra de intentar tener sus propios comercios, muy de a poco, como hablamos la clase pasada. Ahí, bueno, me salté una parte y la docente después de un rato dice: bien, por ahí vamos. ¿Ven cómo los distintos aspectos se van conectando, no? Esto es lo que les voy a pedir que analicen la clase que viene en el examen. Reconocer estas categorías, o sea, las categorías de la bibliografía historiográfica, teóricas. Poner ese fragmento del documento donde se les da la pista para pensarlas. O sea, el documento histórico. Y desarrollar los conceptos que los autores nos ofrecen para pensarlas. Bueno, la clase sigue así, a partir de los aportes de los alumnos y la sistematización de la docente que aclara y enfatiza. Yo dejaría aquí, ya estamos en hora, voy a volver, a ver si logro volver a la pantalla. Y bueno, a vuelo de pájaro he intentado mostrar en qué consiste desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del equipo que yo dirijo, en qué consiste la investigación diríamos, didáctica, que lo que enfoca es cómo se enseña. ¿Cómo se enseña a qué? O sea, cómo se enseña, y el objeto directo a qué? A participar en prácticas, en este caso, de lectura y escritura especializadas. Cómo se enseña desde las propias asignaturas. Quedaron muchas cosas más, pero bueno, entiendo que ya estamos en hora, así que dejo aquí y estoy abierta después a conversar con ustedes gustosísimamente. Gracias de nuevo y escucho ahora a la compañera Jani. Professora, muito obrigada por sua fala. Eu fico muito feliz que as nossas interações lá tenham resultado nessa escolha aí maravilhosa, né, dessa abordagem, dessa noite.
Fico bem feliz. Bom, eu aproveito para convidar, né, todos que estão assistindo a colocar suas questões no chat, que após a apresentação da professora Jane, então a gente vai ter esse tempo, né, de discussão e mais comentários. Então, convido a todos para irem colocando suas questões aí no chat, tá? Obrigada, viu, professora Paula, e passo a palavra para a Bruna. Muito bem, também agradeço à professora Paula pela exposição, reforço o convite feito pela Simone, para que todos vocês participem deixando as perguntas no chat, e vou fazer agora, então, a apresentação da professora Jane. A professora Jane Quintiliano possui graduação em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 1983, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, 1995, e doutorado em Linguística pela Universidade Federal também de Minas Gerais, em 2002. Realizou estágio de pós-doutorado no Teachers College, em Columbia University, em Nova York, em 2012, desenvolvendo pesquisa sobre as práticas de leitura e de escrita acadêmicas e o processo de inserção de estudantes na vida universitária. Professora na PUC Minas, atuando na graduação e na pós-graduação em Letras. É líder do grupo de pesquisa Subjetividades e Modos de Dizer nas Práticas Discursivas da Esfera Acadêmica, membro pesquisadora do NELF, NELLF, Núcleo de Estudos em Letramentos, Linguagens e Formação, na PUC Minas. Atua na área de linguística, com ênfase em estudos da análise do discurso, nos seguintes temas: modo de subjetivação, escrita e de leitura, letramentos de discurso. Gosta de pintar, aprendeu a fazer geleia de frutas vermelhas na pandemia e nos fins de semana busca mudar a rota, indo ao encontro das montanhas para uma cidadezinha perto de BH, onde tem uma casa. Passo a palavra então a tem até 30 minutos para fazer a sua exposição. Professor, o microfone está desligado. Obrigada, e desculpe, viu, gente? Agora sim. A gente foi tão bem treinada, mas eu não sou afeita a essas coisas, embora eu precise aprender. Olha, muito obrigada pelo convite. É para mim uma honra, uma alegria participar desse momento, participar dessa agenda de trabalho tão importante, o ROCA. Eu conversava há pouco com Vera, com todos vocês, e comentava que como esse evento, como essa proposta de trabalho já nasceu grande, né, com uma concepção tão bem acertada, mesmo em termos de um engajamento, convocando todos, né, sejam os grandes, sejam os pequenos, como eu, para falar, para pensar sobre um tema que nos é tão caro, né? Então, muito obrigada. E também tem pão de queijo, e também fico muito lisonjeada de estar junto aqui com a professora Paula Carlino, que é uma professora e uma autora, uma colega que leio sempre. Então, muito obrigada mesmo. E parabéns, mais uma vez, por essa empreitada, né? Bom, eu vou aqui compartilhar o meu trabalho. Todo mundo está vendo, é isso? Tranquilo aí? Estamos vendo sim. Legal. Olha, eu dei um título para essa nossa conversa, que é Escrever na Universidade, Encontro com Discursividades. Na verdade, esse tema, esse título, acaba sendo uma paráfrase das discussões ou das preocupações que vêm rondando ou que vêm perpassando a minha vida acadêmica em termos de Professora, trabalho. desculpa só te interromper um pouquinho. Vou pedir para você colocar no modo de apresentação, que está pequenininho para a gente ver. Modo de apresentação. Será que eu vou saber? Só um minutinho. Uhum. Ah, sim. Legal agora?
Acho que ainda não. Ainda não? Então, espera que eu estou aqui um pouco perdida. Tudo bem. Eu gosto dessa paciência, gente. Obrigada. Então, vamos ver. Ainda não. Se não me engano, embaixo tem tipo uma tacinha. A gente só clica nessa tacinha e ele vai para o modo de apresentação, na parte inferior direita. Não sei se No você meu consegue. computador, é isso? No seu computador, ali na parte do PowerPoint mesmo. Ok? Abriu? Não, ainda. Ainda Olha, não. para mim ele está aparecendo. Vamos ver aqui. Bom, eu acho que eu vou precisar de ajuda. É o copinho? Isso, esse copinho. Pois é, eu tô clicando. Professora, vamos tentar de uma outra forma. Pois não. A senhora deixa a apresentação aberta e clique em Alt e Tab. No momento e deixa apertado. No momento em que clicar em Alt e Tab, tudo que tiver aberto em seu computador vai ficar aparecendo. Aí a senhora volte aqui fazendo o favor para onde nós estamos, na tela do StreamYard. Sim. Retornou para cá. Agora, pare de compartilhar, fazendo o favor. Interromper compartilhamento. Isso, Okay. agora comece novamente. Só um minuto. Tranquilo. E agora, ao invés do PowerPoint, o modo apresentação. Oi, gente, não estou aqui sabendo então fazer, não. Quando a senhora clica em compartilhar uma janela, o que aparece na tela? Aparecem os documentos que... Não aparecem dois documentos do PowerPoint? Um fechado e um no modo apresentação? Vou tentar, vou abrir. Isso. Melhorou? Só um minutinho. Não, estamos ainda... Mas eu acho que é possível continuarmos assim. Talvez se a gente... É muito pequeno? Não, pelo menos para mim aqui não. Não sei Mas quem poderia me dar retorno aqui da... Eu vou abrir o YouTube aqui, vamos ver como é que tá lá. Olha, dá para ver bem. Acho que a gente pode continuar assim. Posso? Então, tá. Então, eu volto aqui para dizer o seguinte. Bom, então, o que nutre essa minha conversa, ou qual foi o mote que orientou essa minha conversa, ou a forma de organizar essa minha conversa? Foi, de fato, as perguntas que o Roca nos enviou na ocasião do convite. Eu diria que são perguntas extremamente desafiadoras, e a professora Paula, aliás, já as mencionou. Mas eu trago aqui para, assim, um pouco que organizar, orientar o que eu pretendo conversar com vocês. Então, a primeira pergunta é essa: que conceitos são centrais para o trabalho com e sobre os letramentos acadêmicos? Como as pesquisas sobre letramentos têm impactado na prática da escrita acadêmica? E o que sugere para o fortalecimento do campo dos letramentos acadêmicos? Bom, é bem verdade que responder essas perguntas implica fundamentalmente a assunção de uma posição, de uma tomada de palavras, dos estudos do letramento e no campo dos estudos da linguagem. Eu vou me remeter somente a esses dois, dada a minha incursão, a minha inserção, o meu pertencimento nesses dois campos. E conforme a abordagem, né, que a gente toma, a gente pode convocar uma rede de conceitos que esse objeto, né, letramento, escrita,
pode assumir configurações bem específicas. Então, apostando nisso, o meu desejo aqui é tomar alguns temas que têm sido orientadores do meu trabalho de pesquisa e procurar lê-los, né, ou tomá-los de modo que eu possa contribuir na formulação, em respostas que essa pergunta, ou que essas perguntas nos trazem. Então, para essa nossa conversa, eu pensei que uma trilha. No primeiro momento, eu discutiria um pouco do que estamos pesquisando, e aí entendo que seria uma entrada para pensar as perguntas propostas pelo Roca, os temas escrita acadêmica, prática e trabalho discursivo do sujeito, uma leitura desses temas, né, algo de fato que seria ali muito rápido, e uma ilustração, né, que nos permitiria assim pensar isso que a gente está chamando de trabalho discursivo do sujeito na escrita de pesquisa. E, por fim, para fechar essa nossa conversa, lançar aí ou pensar alguns desafios que nós, professores e pesquisadores, né, temos enfrentado nesse campo, né, dos letramentos acadêmicos, seja aqueles que incidem sobre a pesquisa, sejam aqueles que incidem sobre o ensino. Olha, o que eu fiz foi o seguinte, já fui boa, viu, gente, em fazer belas lâminas, assim, muito bem produzidas, mas eu acho que a idade vai chegando e a criatividade vai ganhando outros tons. Então, o que eu pretendo é isso, de uma forma bem resumida, dar um retrato, fazer uma fotografia, talvez não a melhor, daquilo que estamos fazendo. Eu acho que isso tem que ser no plural mesmo, porque é um grupo de trabalho, né? E esse grupo de trabalho é o NELF, mas ele não está sozinho, ele está junto, alimentado, fomentado por outras tantas frentes, né? Que eu falarei daqui a pouco. Então, a ideia é essa, né? De um pouco falar de onde eu falo e, resumidamente, trazer assim, a frente de pesquisa que eu estou desenvolvendo, qual é o seu objeto, qual é o seu objetivo, explorar esses temas que a fundamentam e trazer ali um exemplo. Então, permitam-me ler, porque eu não sei organizar o tempo, eu gosto de fazer digressões, então, acho que a escrita é que, de fato, ela pode me policiar. Então, nesse exato momento, quer dizer, no curso da minha produção acadêmica, o projeto que estamos desenvolvendo, né, leva o nome de a entrada na prática da escrita acadêmica e o trabalho discursivo do sujeito. Essa frente de pesquisa integra uma rede investigativa maior, organizada no âmbito de 2 amplos projetos. O projeto, o CNPq Universal PUC Minas, coordenado pela minha amiga, professora Juliana Alves Assis, que está aqui conosco, né, também da PUC Minas, que tem como tema-título escrita acadêmica, escrita científica, das formas de presença do autor, do outro, das áreas do conhecimento e seus domínios disciplinares. O outro projeto, né, que está aliado junto, é o projeto CAPES Print Unesp, coordenado pela professora Fabiana Comeso, da Unesp, também querida amiga, que acredito que está aqui conosco, e que tem como tema-título Letramentos em diferentes campos do conhecimento. Quer dizer, no corpo dessas 2 grandes frentes, né, o nosso estudo se volta fundamentalmente para perceber, para perscrutar, né, nessa relação do sujeito com a escrita, perscrutar o processo de inscrição do sujeito nas práticas discursivas dessa escrita acadêmica, focalizando aí no texto que essa escrita é praticada, no texto que essa escrita é produzida, o trabalho discursivo do sujeito.
O interesse, né, é o de aprofundar uma compreensão dos modos como esse sujeito pesquisador em formação, ou não, pode ser um sujeito já, um pesquisador formado, né, como esse sujeito pesquisador, no trabalho de sua escrita de pesquisa, representa-se como sujeito do e em seu discurso, como que ele se inscreve, anuncia-se em uma dada posição subjetiva para significar o seu dizer, se significar na posição então ocupada e significar os ditos e os enunciados do discurso acadêmico-científico a que ele se vê enredado ou emaranhado nas práticas da vida acadêmica. Esse trabalho, né, ele está situado fundamentalmente no campo dos estudos teóricos do discurso, e particularmente no campo da análise do discurso de linha francesa. Né? As minhas atividades científicas, os meus trabalhos de pesquisa e mesmo a grande parte das minhas disciplinas, né, centram-se nesse campo, essas atividades concentram-se nesse campo. Uma concepção de escrita que tem orientado o nosso olhar para entender como que esse sujeito se inscreve nessas práticas, a noção de escrita, e aí eu acho que antes de pensar a noção de escrita acadêmica ou escrita de pesquisa, é preciso que a gente recupere, né, qual é a noção de escrita que é tomada como fundante da noção de escrita acadêmica ou de escrita de pesquisa. Mas eu não vou trazer essa noção que, na verdade, baliza a ideia de escrita acadêmica. Eu vou tomar aqui como pressuposto. Então, a noção de escrita que aqui nós assumimos toma como referência a escrita como prática discursiva, como uma prática situada histórico, social e culturalmente regulada por um sistema de relações, né, que cobra aí aquela que é da ordem institucional, que estão os departamentos, os cursos, as disciplinas curriculares, em obediência a determinados campos de saber, entre outros tantos expedientes, né, que regulam essa escrita. Aliado ao institucional, aquilo que é da ordem discursiva. Né? Então, esses dois sistemas, o institucional e o discursivo, se imbricam, né? Não há como pensá-los diferentes, é que eu tomo como referência a discussão que o Manguenu nos traz em A Gênese do Discurso, que problematiza que estudos que separam, né, rompem, né, com essas instâncias, né, do institucional e do textual. Então, são sistemas que se imbricam regulando as posições que o sujeito do discurso pode nela, portanto, nessa prática, ocupar. Eu avanço nessa discussão, mas querendo aqui já sinalizar por que razão tenho trazido essas concepções. Porque é a partir dessa concepção é que eu pretendo, né, ler ou responder a pergunta que o Roca nos apresenta. Bom, considerado o grande objetivo lá do nosso estudo, que é perceber como é que esse sujeito, como se dá a inscrição desse sujeito nas práticas discursivas da escrita acadêmica, nós temos explorado um pressuposto, e aqui esse trabalho a que eu faço referência, né, é um trabalho meu e da professora Daniela Lopes, que também está aí participando. Então, nós temos apostado nesse pressuposto, nós temos, na verdade, investido nessa hipótese teórica, que para pensar esse processo de inscrição, como que a instituição, né, regula a entrada desse sujeito, como que as práticas discursivas dessa instituição, o que governam, o que essa instituição governa, como é que esse sujeito
se inscreve nessas práticas. Então, nós temos pensado, né, tomado como referência, a partir do pensamento Foucaultiano, de que para inscrever-se nas práticas discursivas da escrita acadêmica, habitar a sua linguagem, que é um termo lido, né, da Gautier, lidar com seus discursos, né, seus saberes, seus objetos de dizer, seus gêneros de discurso e textos, esses modos de dizer, conhecer assim os rituais da palavra dessa ordem discursiva, quem pode dizer, o que, como pode dizer, que posição discursiva ou enunciativa pode ocupar, em suma, escrever-se nas práticas discursivas de um dado campo científico, né, esse sujeito de discurso há de atender às exigências pelas quais se faz o controle desse discurso, para assim dar-se a sua inscrição, filiação ou entrada nele. Bom, aliado a esse pressuposto, quer dizer, a essas orientações que têm se apresentado como a base da nossa reflexão, do nosso trabalho de pesquisa, e o grande foco do nosso trabalho de pesquisa é ver essa inscrição a partir do trabalho discursivo que esse sujeito empreende no seu texto de pesquisa. A noção de trabalho discursivo que a gente assume, ela, na verdade, eu adoto essa noção vinda de grandes pesquisadores brasileiros, né? Que é o Geraldi, a Balri, Fiade, a Seibson, a Correia, a Indurski, Orlandi. Então, na verdade, eu os tomo como referência porque são pesquisadores que têm se debruçado, né, sobre essa problemática. Então, a noção de trabalho discursivo que tomamos para entender, para explorar isso no nosso quadro de pesquisa, é que entrar ou inscrever-se nas práticas discursivas da escrita pressupõe um trabalho discursivo do sujeito no texto, um trabalho que está implicado com uma discursividade, com a textualização dessa discursividade. Um trabalho com e por meio do qual o sujeito é lançado, para usar aqui uma expressão da Indurski, a uma exterioridade, a uma rede interdiscursiva que subjaz ao texto. É nesse trabalho com a escrita, na escrita, que o sujeito se subjetiva em uma posição discursiva, que ele se investe nos modos de textualizar o discurso, nos modos de dizê-lo, de formulá-lo, seja na instância do repeti-lo, do parafraseá-lo, do modificá-lo, do alterá-lo, do silenciá-lo, né? Então, é nesse trabalho, pela e com a língua, que esse sujeito diz, rediz, repete, modifica, reformula o dito, não diz, silencia o outro, se silencia em relação ao outro. Então, é nesse espaço, né, que o sujeito, no trabalho discursivo, pode ser afetado por diferentes posições, sujeito, ou chamado a inscrever-se em uma posição de sujeito. Essas formulações, né, que têm orientado o nosso olhar para o texto de pesquisa, para a escrita de pesquisa, é interessante, é que vai uma confissão de uma pesquisadora. Quando você trabalha, quando você investe nessa macrocategoria analítica, trabalho discursivo, é como você entra no mar aberto. Eleger de forma a priori determinadas categorias analíticas, talvez você perde de vista, né, toda uma complexidade, todo um conjunto de vestígios que podem sinalizar, né, outros tantos vestígios que podem sinalizar como é que esse sujeito está se inscrevendo nesse discurso, como é que ele está se anunciando, se representando, né? Então, eu digo isso porque, nesse exato momento da nossa pesquisa, que a gente está vivendo um processo preliminar de uma sistematização teórica,
mas já articulando isso com um trabalho extremamente ainda muito tímido, né, da análise. O que eu dei conta é que não dá para olhar esse trabalho elegendo uma única categoria, né, ou percorrendo um único fato discursivo, né? Os indícios são muitos, as pistas, na verdade, elas transbordam, né, a superfície textual. Bom, então, avanço para que dá voz a um dos grandes pesquisadores, né, que tem trabalhado com essa ideia do trabalho, né, do sujeito com a linguagem. Então, e nessa voz eu acho que eu represento todos aqueles que eu acabei de citar, que são aqui os grandes pesquisadores, colegas brasileiros. Então, o que o Geraldi nos diz, né, sobre o trabalho do sujeito? Embora realizado por um gesto individual, o trabalho do sujeito com a linguagem é também um trabalho conjunto, atravessado pela interdiscursividade, pois a linguagem com e sobre a qual o sujeito age, interage, não é um trabalho de um artesão, não é fruto de uma ação adâmica, não é apartado das injunções sociais, históricas e culturais, das práticas sociais que o demandam, mas um trabalho seu e dos outros, e para os outros, daí reconhecer nele o seu caráter social, histórico e ideológico. Bom, acho que esse momento, né, que eu diria assim, de uma rápida teorização, de uma rápida exposição sobre a trilha teórico-conceitual que eu tenho tomado para pensar o processo de inserção desse sujeito nas práticas discursivas, eu paro por aqui. Creio que será muito mais interessante, né, aqui trazer para vocês uma ilustração pequena, rasteira mesmo, de um texto produzido por uma doutoranda, e esse texto está compondo, né, ele integra o conjunto de documentos que estamos analisando. Eu não vou chamar isso ainda de arquivo, pensado sob uma perspectiva da análise do discurso, e nem acho que isso também seja um banco de dados, mas na verdade, a construção ainda de um conjunto, né, de materiais escritos que possam nos ajudar. Eu vou ver se eu entro aqui agora com outro, eu acho que está muito pequeno, eu vou tentar colocar em A4 esse texto que eu trago para fazer uma rápida descrição, na verdade, eu não posso chamar isso nem de análise, né? Mas é assim, um passeio rápido para a gente apreender os movimentos desse sujeito, ou da inscrição desse sujeito, né, a partir do seu texto, nas práticas discursivas da escrita de pesquisa. Então, eu vou interromper aqui e vou trazer um outro texto. Eu espero que dê certo, gente. Ok. Eu pergunto, todos estão vendo? Estamos vendo. Se você puder aumentar um pouquinho o zoom também, pode até aumentar mais, que aí a gente consegue ver melhor. Você sabe, Bruna, que isso é quase que grego para mim. É no meu computer. Se não me engano, embaixo também, no lado direito, Perfeito. inferior ali, você consegue ver melhorar? o zoom. Isso, pode deixar o máximo que você conseguir, que acho que vai ficar melhor para a gente ver. Ok. Isso, está melhorando. Aí, eu acho que assim já tá cheguei legal. ao 280. Isso, tá ótimo. Acho que assim a gente consegue ver bem. Muito bem. Na verdade, é um capítulo, né, de uma tese
produzido por uma orientanda minha há 5 anos. Eu só fui dando conta da importância desses documentos, eu só fui dando conta, né, dessas escritas que são fragmentárias, que parecem ser, na verdade, interditada por esse sujeito, quando na verdade eu voltei para a minha própria escrita, quando eu comecei a perceber como somos tão interditados, como, na verdade, a algum momento da nossa prática, da nossa escritura, ela quase que se apresenta um caco, ela quase que se apresenta um mosaico, né? Eu acho que voltar-se para si e para entender o outro, isso, a mim, particularmente, na condição de pesquisadora e de produtora de texto, tem me permitido olhar com uma outra sensibilidade, portanto, com uma outra pegada metodológica, a partir, obviamente, de perguntas que são trazidas, né, ou que são fomentadas no quadro da FD, da análise do discurso. Então, era uma aluna muito interessante, porque eu tenho 2 versões. Eu vou partir para a segunda versão, que é uma versão que todos esses elementos que estão coloridos foi de inserção pela aluna, né, pela doutoranda, de cortes, e ela era assim, ela mandava o texto um pouco para eu perceber como é que era a inserção dela nessa escrita. Então, eu quero começar a realçar, assim, essas partes rasuradas, esses elementos introduzidos, né, a introdução de uma citação, os amarelos, como eu passei a perceber, era algo que merecia ser reescrito ou ser refinado. Sempre os amarelos estava sempre em questão. Então, se eu seguir o texto todo, essas marcações todas se repetem. Elas se repetem, marcando, sinalizando 2 movimentos de inserção desse sujeito. Do acréscimo, mas não é de informação, e nem de meros argumentos, mas era, na verdade, era a introdução de uma nova formulação com o desejo de construir ou conferir a esse objeto do dizer, né, uma formulação muito regulada, muito calibrada, com esses passos que de citação, que é sempre controlado, né, naquela FD ou naquela linha discursiva a que este objeto está inscrito. As rasuras, né, que vão mostrando esse movimento de uma escrita muito... que é reflexiva, que é autorreflexiva, né? Essa escrita que você vê que ela é ruminada, que há momentos que você vê esse sujeito, né, conversando com o próprio texto, porque quando ele rasura, ele passa a ser um leitor, ele, na verdade, ele redefine, não em termos de posição subjetiva, mas em termos de lugar discursivo, em termos de lugar de enunciação, ele se passa a constituir-se como leitor do seu próprio objeto, mas sob a regulação, né, das injunções discursivas daquele campo e, portanto, daquela FD que ele é chamado, né, que ele está sendo ali interpelado, né? Então, é um trabalho, quer dizer, é uma frente de pesquisa que, sem dúvida, muitos vêm empreendendo, mas o que isso tem nos apresentado é que voltar-se para a escrita acadêmica, voltar-se para entender esse processo de
de escritura, esse processo de textualização, não é um mero processo que se pauta ou que se oriente pelo conteúdo. Constituir-se sujeito desse discurso, investir-se desse lugar, é preciso que você, na verdade, se desloque, se desidentifique. Não é uma questão de dificuldade, tal como vigorou essa representação por longos anos, e isso ainda ronda as nossas salas de aula. Mas é uma questão de uma outra ordem. É como eu, na verdade, me constituo sujeito nessa escrita, no corpo das atividades, das práticas desse campo, e particularmente, né, no âmbito de um dado espaço institucional, porque os espaços institucionais não são universalizados. Eles têm contornos, funcionamentos, ordens discursivas muito específicas, né? Então, esse texto que a gente vê aparecendo com fragmentos discursivos, com cortes e recortes, né, com esse destaque em amarelo, com introdução, essa inserção de uma citação, quer dizer, ainda que talvez esse escrevente, se investindo desse lugar, na condição de pesquisador, querendo se dialogar com um campo de conhecimento, que é a história da leitura, a história cultural, ele vai se percebendo que, nesse texto que ele produz, ele vai trabalhando com contornos, com espaços citáveis, portanto, de enunciação, que está sob um controle que, às vezes, ele não tem, ele não sabe. Então, voltar-se para a escrita acadêmica, voltar-se para os letramentos acadêmicos, entender, né, como que esses fenômenos podem se tornar objetos de estudo, mas nessa mesma dimensão, né, como objeto de ensino, há coisas que não são ensináveis. Ou seja, como é que se ensina o exercício de inscrição subjetiva num texto? É a mesma coisa, é como que se ensina, na minha singularidade, a ser mulher, se ensina a ser professora, se ensina a ser amante, se ensina, enfim. É claro que são nesses espaços, né, que nós podemos ir construindo possibilidades de novas leituras, de novas reflexões, porque esse nome, né, de interpelação, ele é muito amaldiçoado, né, mas o que fazemos é isso. Então, esse exercício, né, do trabalho da escrita na universidade, como objeto de ensino e como objeto de trabalho, de escrita e de pesquisa, é, de fato, aquele que tem mergulhado nesse campo, um grande desafio. E à medida que você vai esse caminho, por essa trilha, a gente percebe como não é fácil, de fato, tornar-se autor dos nossos textos, né? Inscrever-se ali em uma dada posição, porque essa posição, consciente ou inconscientemente, somos ainda muito controlados, né? Então, queridos, é isso. Não quero, acho que já avancei no meu tempo. E a pergunta, essa pergunta que o Roca nos faz, né, que conceitos, né, seriam centrais, não há conceitos, abordagens possíveis. E quando eu trouxe uma noção de escrita acadêmica articulada, relacionada com a ideia de posição subjetiva, com a ideia de prática discursiva, e isso pensado, né, no escopo do trabalho discursivo, penso que eu trouxe aqui uma possível resposta, entre tantas respostas maravilhosas que foram aqui construídas por grandes pesquisadores. Eu agradeço muito
E fecho a minha fala dizendo o seguinte: quais são os desafios que a gente tem que enfrentar? Eu acho que há muitos ainda. Muitos. Acho que houve e vem se fazendo cada vez mais um avanço no universo da pesquisa, né? Então, do ponto de vista da produção acadêmica, ao que assistimos é, na verdade, um movimento que se apresenta quase como uma virada epistemológica, né? Em deslocando saberes e verdades cristalizados sobre ciência, sobre a escrita da ciência. Então, acho que esse saber e as práticas que os consolidem estão sendo, na verdade, colocados em xeque. Isso mostrado nos grandes congressos, seminários, nos simpósios, nas teses, dissertações, né? Eu diria que são bons exemplos para a gente perceber a abundância dessa discursividade e que está, na verdade, gerando esse deslocamento. Mas, do ponto de vista da prática assim, do ensino, e, portanto, no domínio da universidade, claro que há se dando uma certa mudança. Estamos experimentando esses deslocamentos quando há uma alteração na proposta curricular, no redimensionamento de algumas disciplinas, no redimensionamento dos seus objetos de ensino e, portanto, dos seus objetos de saber, né? E de trabalho. Mas é preciso que ainda a gente fique atentos, que rondam ainda nas nossas universidades muitas disciplinas que, na composição dos seus objetos de ensino, na composição dos seus objetos de estudo e, portanto, nos seus materiais, e aqui eu poderia trazer um exemplo, né, dos manuais, esse objeto com quem eu tive a oportunidade de ler com muita atenção com a Daniela Lopes, né, ainda há disciplinas que rondam no corpo das nossas universidades que se valem de representações do tipo a escrita como descontextualizada, a escrita autônoma, a escrita planejada, a escrita abstrata, enfim, representações que, como bem sabemos, são herdeiras dessa chamada tese da grande divisão. E aí está o nosso desafio. Então, eu fecho agradecendo a todos, né, a oportunidade e a alegria de estar aqui e a presença de todos, né? Professora, muito obrigada, professora Jane, por sua fala. Obrigada a professora Paula também, as duas trazendo questões cruciais para a gente, desde áreas teóricas bem diferentes, falando de lugares aí diferentes, mas trazendo essas questões que são, né, complexas. Professora Paula, né, discutindo essa questão do ensino, né, do letramento acadêmico, e do quanto de que forma isso se relaciona com as práticas, né? Então, fazendo essa diferenciação, e a professora Jane falando, então, desde o trabalho discursivo do sujeito, né? Então, agradeço as contribuições de vocês, professoras. Nós temos comentários e perguntas que foram feitos no chat, então acho que vamos começar, porque nós temos um tempo um pouco já, né, o nosso tempo está um pouquinho mais curto, então vamos seguir em frente com as questões. E temos aí uma primeira pergunta da Laura Fortes, que diz: as professoras poderiam comentar sobre a relação entre a articulação de vozes, autores, basilar na escrita acadêmica e a problemática do plágio? Está trazendo aqui um tema que não foi, né, que não tinha sido abordado diretamente, mas que acho que tem muito a ver com o que foi colocado, e acho que as professoras podem aí responder, né, cada uma desde sua área, seu lugar. E eu acho que tinha uma segunda parte esta pergunta: como podemos relacionar a construção de autoria com o ensino de leitura e escrita? Como o ensino de leitura e escrita pode contemplar essa questão?
Hola, ¿qué tal? Jane, Yani, muy interesante tu presentación. Ahora, ¿cómo quieres que hagamos con estas preguntas? Nos la dirigen a ambas. ¿Cómo quieres que hagamos? Sora, por Bueno, favor. muy bien. Bueno, la primera, a ver, no sé lo que quiere decir vacilar, pero el resto lo entiendo. ¿Qué son bases? ¿Qué ¿Qué es son base? bases? Bueno, Sí. muy bien. Bueno, a ver, la escritura académica que articula distintas voces y autores necesita aprenderse. Nadie, o sea, fuera del ámbito académico no es nada habitual y necesita aprenderse antes y necesita enseñarse antes de ser sancionada, antes de que castiguemos a los alumnos por no saber hacerlo como esperamos. El plagio, con toda la connotación moral, ética, de violación de normas, desde mi punto de vista, obtura la necesidad que tenemos de pensar cómo ayudamos a través de la enseñanza para que los alumnos puedan ejercer esa práctica que no saben hacerla y que no le encuentran sentido a menos que le ayudemos a entender por qué en el mundo académico existe la citación y la referencia a otros. Porque solo enseñar formas, solo enseñar APA, como en la Argentina están todos obsesionados con normas APA, no sé si que podrían ser normas Vancouver, normas Modern Language Association, pero acá parece como que normas APA es el gran saber de la humanidad y creo que también tendríamos que cuestionar eso. En realidad, entrelazar voces de autores, además de cómo se resuelve formalmente en un texto, tiene un sentido más profundo que es entrar en un diálogo de ideas que preexiste al que está escribiendo en ese momento. Yo tengo que citar y darle cabida a otros porque lo que voy a hacer es proponer una idea o tomar idea de otros y decir cómo entra mi voz en una conversación que fue iniciada por esos otros autores. Entonces, desde mi punto de vista, no hay que poner, como se dice aquí, el carro antes del caballo. Primero el caballo. El caballo es ¿qué práctica de diálogo existe en el mundo académico? ¿Cómo se resuelve esa práctica después en un texto? Y eso lo tenemos que enseñar antes de castigar y considerarlo una falta moral. Esa sería mi respuesta. Professora Jane, gostaria também de comentar essa questão do plágio? A questão do plágio, mas eu acho que a questão da autoria, primeiramente, é, para mim, um dos grandes desafios. Né? Há bons conceitos, há interessantes definições, mas quando se pensa como é que o processo autoral é construído, quer dizer, não há, a meu ver, uma descrição que permita que a gente entenda como é que isso se dê. Né? Esse exercício, essa construção, esse gesto autoral marca tanto a singularidade desse sujeito que ela não pode ser pensada, por exemplo, nessa relação ou num processo de mera orquestração de vozes. Né? É como essas vozes, como esse sujeito assumindo um dado lugar, estabelece diálogos com essas vozes, com as posições desses sujeitos que aí se anunciam. Isso é um exercício que também não vai na ordem do ensinável. Talvez a gente vai construindo uma certa... A palavra competência também ela é perigosa, né? Mas eu estou pensando mesmo um pouco de uma competência discursiva, como é que eu, na verdade, vou apreendendo, né, a partir de um lugar que se fala,
o jogo que pode ser construído. Eu acho que quando você está na condição de professora, procurando ensinar como é que esses jogos discursivamente, semanticamente se instituem, isso pode suscitar a esse sujeito, a esse escrevente aprendiz, perceber como que nuances são essas, né? Mas talvez o primeiro exercício é esse, né? Se a voz é do outro, haja um diálogo com ele e não fazer o que é perigoso, embora há correntes que acham que não exista plágio, considerando que o discurso é marcadamente heterogêneo, é marcadamente híbrido, etc. Acho que são duas coisas diferentes, né? Quer dizer, o plágio pensado sob o ponto de vista da propriedade, ele tem provocado na nossa comunidade acadêmica, particularmente, não vou falar de outra, sanções muito danosas, né? Agora, esse exercício, eu acho que é um exercício de leitura, é de uma escuta, né, que tem que lançar esse sujeito para redes de sentido, né, portanto, para redes de discursos que ele tem que entender como é que se pode tecer, como é que se pode, na verdade, colocar essas vozes no movimento. Eu fico me perguntando, tem muitos colegas aqui, como que a gente constrói categorias para entender isso, né? O que é autoria? Categorias para entender e para fazer também, em termos de práticas, né? Porque como docentes é essa questão que se nos coloca, né? Outra proposta, né? Isso. Eu tinha preparado uma pergunta que eu acabei não colocando no chat, coloquei uma outra, tem várias questões, mas uma delas era relativa à análise por pares. Eu tive lendo também um texto recente que a revisão por pares, né? A professora Paula também tem textos recentes sobre isso, e pensando nessa coisa de construir essa interlocução, né, como um exercício pedagógico também. Isso também é um tema muito interessante, né? Pena que a gente não vai poder desenvolver mais isso, mas, por exemplo, o exercício de revisão por pares como uma forma de dar o nosso discurso né, a outros, né, e fazer essa troca e esse diálogo, né, que também é uma proposta, pode ser uma proposta pedagógica interessante, né? Enfim, isso fica para uma outra roca. É mais ou menos isso, né, Simone? Como controlar ou domesticar essa discursividade, né, que é dispersa. Isso e que nos escapa sempre, né? Então, acho que o exercício da autoria está por aí, né? Também se permitir, né? Perdón, ¿puedo agregar algo sobre la autoría? Claro. Porque yo me referí al plagio y no a la autoría. No sé si tú, Yanni, ya has terminado de la pregunta. ¿Sí? Bueno, a mí me gusta la idea, creo que se la leí a la profesora Desiree Mota-Roth, que es amiga, que creo que define en algún artículo autoría y dice, cuando el que escribe decide qué decir y cómo. Y me parece que vale la pena pensar que un autor es alguien que un alumno difícilmente pueda ejercer de autor, porque a los alumnos les pedimos que escriban o les pedimos que lean. Ellos son lectores y escritores por encargo. Y esta idea de lectores y escritores obligados y no voluntarios se contrapone a la idea de autor, que creo que se la leía Desiree Mota-Roth, sobre la potestad de decidir qué, cuándo, a quién, para qué y cómo decir algo por escrito. Si nosotros queremos, desde las distintas asignaturas, y no solo desde la clase de lengua o de la clase de escritura, sino a través del currículum, en todos los niveles educativos, creo
que tenemos que involucrar a los alumnos en proyectos de pequeña investigación, entendiendo proyectos en donde se desee aprender sobre algo que no se sabe y se quiere averiguar, y a la vez involucrarlos en el deseo de escribir sobre lo que se haya averiguado. Si no lo partimos de allí, todo lo que escriban a pedido de los profesores va en sentido contrario a ayudar a desarrollar autores. Solamente eso. Pronto. Obrigada, professoras. Vamos para uma próxima questão. Já que você tem alguma separada, na verdade tem vários comentários e muitas perguntas, e, enfim, vamos para esta próxima, que na verdade é um comentário e pergunta da professora Vera Lúcia Cristóvão, então, né, que ela diz, do ensino à pesquisa, e da pesquisa ao ensino, uma via de mão dupla ancorada na participação social. Quais movimentos podemos tecer para superar as dificuldades no engajamento dos agentes? Certo. Aproveito só para comentar, então, que essa já vai ser a nossa última pergunta, infelizmente, tá? E as professoras das duas podem fazer suas considerações e a gente vai encerrar. Então, a gente pede desculpas, né, para o pessoal que colocou mais perguntas. Hoje a gente não vai ter tempo de continuar com a discussão. Então, a gente já encerra com essa pergunta e fica, né, aberta para que as duas professoras possam fazer as considerações e, em seguida, a gente encerra. Se as professoras concordarem, normalmente a gente envia as questões que podem ser respondidas em um outro momento para as pessoas que as fizeram. Se as professoras aceitarem, a gente pode fazer isso, tá? Para dar conta aí um pouco, né, dessas participações dos colegas no chat. Professora Jane, eu acho que está fechado o microfone. Sim. Paula, por gentileza. ¿Cómo? Si quieres contestar a esta pregunta. ¿Sí? Bueno, muy bien. A ver, la investigación que podemos pensar para los alumnos, creo que tiene que ver con entusiasmarlos para descubrir cosas que quizás otros ya descubrieron. Es distinta de la investigación profesional, ¿sí? A ver, depende el nivel educativo. Yo estoy pensando incluso en el nivel secundario y no solo en el nivel universitario o de posgrado, ¿sí? También podemos hablar de investigación, pero es una investigación distinta de la que hacemos los investigadores en el mundo académico. Y tiene que ver con abrir el deseo de saber y a la vez hacer algo parecido a lo que hacemos los investigadores, que es antes de tratar de averiguar algo por nuestros medios, poder entender qué se sabe ya sobre ese tema. Cuando nosotros hacemos revisión de antecedentes, es porque justamente sabemos que otros investigadores ya han trabajado en un tema y entonces nos vale la pena partir de lo que ellos ya han aportado a la discusión de ese tema para no tener que inventar la rueda que ya fue inventada y poder seguir investigando a partir de lo que otros han investigado. Este es un núcleo importante de lo que es ser investigador. Investigador tiene que ver con tener ganas de averiguar, de saber, de comprender algún sector del mundo, ¿sí? Y a la vez, la práctica de la investigación implica recorrer, conocer qué han logrado otros que nos precedieron en este mismo deseo que podemos tener los investigadores. Bueno, hay formas de incluir a los alumnos en esta práctica, pero finalmente o una esencia importante es involucrarlos en proyectos donde las ganas de saber de ellos
puedan ser orientadas hacia caminos que nosotros quizás recorrimos antes, pero tiene que ver con generar, diríamos, la oportunidad de que ellos también puedan definir acerca de qué quieren. Esto se nos va mucho del tema de lo que es en un aula de escritura, porque diríamos, para saber, los intereses pueden ser de distinta naturaleza y esto mismo puede ocurrir en distintas aulas. En el nivel de posgrado propiamente, parte de lo que, por lo menos en la maestría en formación docente, donde yo coordino un taller de proyecto de investigación para los que van a hacer sus tesis, que son profesores en ejercicio, diríamos, del sistema educativo, que están cursando una maestría y que se les exige una tesis con investigación empírica, y todo el armado del proyecto de investigación, como lo decía la profesora Yani, implica repensarse a sí mismos, porque los alumnos, incluso los maestrandos, dicen que ellos no se consideran autores, que ellos se consideran más que nada lectores. Y la idea de que la autoría, el descubrimiento está reservado a otros que saben, ¿sí? Es algo que justamente hay que irlo trabajando a la par que se trabaja la producción en escritura. O sea, que un profesor que quiere acompañar, por lo menos en el taller de escritura, de proyecto de tesis, en el que participan profesores en ejercicio, parte de lo que hacemos es hablar y ayudarles a considerarse que ellos también pueden participar. Finalmente es hacerles lugar y claro, podrán participar en la medida en que puedan aprender las prácticas de los que ya participan como investigadores. Esa sería como mi respuesta. Certo, perfeito, professora. Concordo Professora plenamente Jane. com a professora Paula. Acho que esse é o grande exercício. Agora, há, de fato, na história, né, da relação entre ensino e pesquisa, um hiato longo, né? E acho que nós temos tentado nos esforçar para que esse hiato não se alargue tanto, né? E quando se pensa sobre a questão da escrita, que não necessariamente a questão da escrita acadêmica, mas a escrita no domínio escolar, enfim, na instituição, né, educação, e não dá para ficar só sob o ponto de vista da escrita, mas também da leitura, é preciso que, de fato, haja pesquisa que vá permitindo, que vá rediscutindo, em termos de formação de professores, né, como esses objetos podem se apresentar ensináveis, né? Ou seja, é preciso que esses objetos não podem ser tomados de uma sensibilidade, mas não de um espontaneísmo, né? Porque ensinar a ler e escrever, de fato, é uma atividade política que remove, eu diria que reconstrói posições de um sujeito e, nessa medida, de uma comunidade ou de uma sociedade. Portanto, é preciso que talvez a gente se volte mais para as pesquisas, mas numa relação de diálogo com a prática escolar. Essa instituição que, historicamente, se colocou como aquela que ensina, né? Então, esse exercício tem que ser mais bem costurado, essa atividade tem que ser mais bem trabalhada. Eu acho que a universidade tem muito a ver, né? A universidade ela tem uma responsabilidade, né? Dizer que os nossos professores ensinam mal, dizer que os nossos professores não sabem ensinar, é um pouco dizer que nós não soubemos ensiná-los durante a sua formação inicial, por exemplo, né? Então,
esse elo, esse exercício mesmo político precisa ser mais bem, ser provocado, mas mais do que isso, sabe? Ser agendado num quadro político de uma ação de fato verdadeira. Eu acho que houve um tempo, nos anos 80, isso foi um boom, né? Mas estou vendo isso um pouco sendo minimizado, né? É preciso que a gente preste atenção por quê e que política de educação é essa que está fazendo a gente silenciar. Professoras, muito obrigada. Quero agradecer, em nome do Lila, pelas... pode falar, professora. Solamente que entendí, a ver si entendí bien. Yo he visto que quedan 3 preguntas, por lo menos, sin responder, y podría responderlas. Y por lo tanto, acá en el chat privado les envié el Facebook, y entonces, si quieren, yo las respondo y pongo en el Facebook un link a un Drive en donde voy a responder esas 3 preguntas que han quedado. ¿Sí? No sé si entendí bien que había que hacer eso, pero entonces en el Facebook que les acabo de mandar del link privado, yo informo y respondo las preguntas esas que han quedado, ¿sí? Ok, professora, obrigada, perfeito. A gente encaminha as questões, pode deixar, viu? Eu agradeço, professoras, imensamente pelas exposições, e pelos subsídios para reflexão que vocês nos dão sobre o ensino e a pesquisa de leitura e escrita acadêmica. Certamente esses subsídios aí vão alimentar muito as nossas conversas aí no Lila e das outras pessoas que estão assistindo, né? Esse é um assunto, assim como as práticas e assim como o aprender não tem fim, né? É isso, sempre aprendendo e sempre, né, refletindo a respeito. Então, agradeço muito. Uma pena que a gente não pode, né, seguir discutindo, não temos muito mais tempo, mas fica para um próximo encontro. Agradeço a todos que participaram do chat, a todos que estão assistindo. E, bom, eu só vou abrir agora para últimas palavras, se vocês quiserem, para se despedir, tá? Foi um prazer estar com vocês, professoras, hoje, viu? Muito obrigada. Professora Jane e Paula, se quiserem fazer, sim, assim, últimas palavras. Eu que, mais uma vez, agradeço aos organizadores do ROCA, e aqui estão, assim, presentes, né? Bruna, Simone, Jaqueline, Vera querida, né? Que... idealizadora desse evento, dessa bela agenda. Né? É a nossa abelha rainha. A rainha, é legal. E foi um prazer, né, participar desse momento com a professora Paula, é uma grande alegria. E muito obrigada a todos aqui que carinhosa e pacientemente, né, trouxeram algumas observações para alimentar a nossa fala. Muito obrigada. E, olha, mais uma vez, parabéns, tá? Parabéns mesmo. Obrigada, profesora. Yo también, un gusto haber conocido en esta ocasión a Simone, a Bruna. Bueno, con Jani creo que nos habíamos, pero no habíamos estado juntas, que yo recuerde, pero sí nos conocíamos. Gracias a Vera, que me convenció de estar aquí. Y gracias a todos los que han escuchado y han intervenido en el chat, que ha estado bien activo. Y felicitaciones por haber hecho una red que creo que tiene mucho, mucho futuro. Y bueno, ojalá nos crucemos y podamos proseguir este intercambio con muchísimo gusto. Perfeito. Muito bem, também me despeço de todas, agradeço a professora Jane, a professora Paula pelas ótimas exposições, os comentários estavam bombando ali, uma pena que a gente não consegue acompanhar tudo, mas depois vocês podem voltar e fazer a leitura pelo YouTube, que foram vários comentários e foram vários elogios à fala de vocês. Então, muito obrigada. Obrigada, Simone, também, pelo convite para mediar a mesa de hoje e nos vemos em breve, num próximo encontro. Boa noite a todos, então, e até a próxima ROCA.